É com muita alegria que a gente vai iniciar a nossa reunião da noite de hoje e está sob o comando do Centro Espírita Casa Maria de Nazaré. Centro Espírita Casa Maria de Nazaré fica situado na rua Mestre Pedro Silva, número 31, no bairro Esplanada. E ele tem as seguintes atividades: de segunda-feira a domingo, com exceção do sábado, tem reuniões públicas às 8 horas da manhã, de 8 às 9 da manhã. Às segundas-feiras, às 20 horas, há reunião mediúnica privativa. Às terças-feiras, às 15 horas, há a visita fraterna nos lares e às 20 horas há uma outra reunião mediúnica, também privativa. Quartas-feiras, às 15 horas há uma reunião pública. Às 18h30 há um estudo do Evangelho. Às 19 horas há costura, departamento de costura. Às 20 horas, reunião pública nas quartas-feiras. Nas quintas-feiras, às 9 horas, visita fraterna nos lares. Às 14 horas, há um curso de gestantes. Às 15 horas, visita fraterna nos lares. Às 19 horas, ainda na quinta-feira, departamento de costura. Às 19h30, estudo sistematizado da doutrina espírita. E às 20 horas, na quinta-feira, reunião pública. Nas sextas-feiras, às 14 horas, há uma aula, um curso de pintura. Aos sábados, às 15 horas, há a campanha do quilo e a visita fraterna nos lares. Às 16 no sábado, há evangelização infantil. E às 18 horas, mocidade espírita. Hoje nós temos um grupo que não está estritamente vinculado ao Centro Espírita Maria de Nazaré, mas que se reúne no Centro Espírita Maria de Nazaré, mas faz questão de ser o Coral Espírita de Divinópolis. Então, aberto a todas as pessoas de Divinópolis. Todos são de Divinópolis e estão abertos a possíveis pessoas que queiram trabalhar nessa área do coral, queiram entrar para essa atividade. Está aberta a outras pessoas de outras casas espíritas. O Coral Espírita de Divinópolis são espíritas de diversos centros da nossa cidade, amantes da música, que em abril de 1999, atendendo ao convite para a formação do Coral Espírita de Divinópolis, se reuniram no Centro Espírita Casa Maria de Nazaré para estabelecer as diretrizes para a formação deste coral. Desde então, este grupo vem se reunindo 2 vezes por semana, nas dependências do Centro Espírita Maria de Nazaré, sendo as suas reuniões no sábado de 14 às 15h30 e no domingo de 14 horas e 30 minutos às 16h30. O grupo é formado por iniciantes em música e convida a todos que gostam de cantar e queiram se aperfeiçoar para participar deste coral. Estão abertos para receber novos cantores. Para maiores informações, quem quiser depois, pode procurar o Jorge Rios ou a Vilma Veloso. Tá aqui os telefones, acho que ninguém vai ter condições de anotar agora, mas já fica de certa forma memorizado. O telefone do Jorge, 212-7345, podem pegar comigo depois, quem quiser. E o da Vilma Veloso, 222-3239. A música que será apresentada nesta noite de hoje, vão dar uma
uma canja para nós, né? Vamos mostrar um pouquinho do trabalho deles para nós. Chama-se Maria e é composta por João Cabete. Sim, que se pronuncia. Nós convidamos então o coral para se apresentar. A regência do coral está por conta do Jorge Rios.
os nossos parabéns ao coral. E nós, com essa apresentação, ficamos muito satisfeitos e esperamos vê-los cantando mais para nós em outros eventos. Eu gostaria de dar um recado antes da gente fazer a prece inicial. E a Banca do Livro Espírita está vendendo as revistas espíritas, que está no valor de R$ 4,90 por R$ 1,50, uma promoção da noite de hoje. E também está com um desconto muito bom nos livros infantis, vale a pena conferir. Para pronunciar a prece inicial de abertura da nossa reunião, nós vamos chamar a nossa companheira Maria Célia para que faça a prece. Então vamos concentrar o nosso pensamento em Deus. Entrar novamente para o nosso quartinho. Mentalizar Jesus junto conosco. Pedindo a Ele que nos dê toda a força e as condições necessárias para abrir a nossa mente e o nosso coração, para assimilarmos com sabedoria os ensinamentos que nos forem tragos essa noite. E a nossa mente e o nosso coração tenham abertura cada vez maior para a entrada de novos conhecimentos que vão nos ajudar nessa reformulação do nosso interior, que é a prioridade para a elevação do nosso espírito. Que Deus, com a sua bondade eterna de Pai, nos dê sempre essa abertura, essa felicidade de encontrarmos essa luz que iluminará sempre que nós estivermos disponíveis para entendermos de verdade a sua verdadeira palavra. E os ensinamentos da noite de hoje, que nos fala, irá nos dar condições de entendermos com mais clareza essa abertura da nossa reforma íntima, que é a base, que é realmente o que nós precisamos para a nossa elevação. Que Deus Todo-Poderoso continue a nos iluminar e nos fortalecer. E que o nosso amigo da noite irá falar sobre o tema, que ele tenha a força e a grandeza de Deus ao teu lado, para nos dar aquilo que realmente precisamos neste momento. Que assim seja. Nosso palestrista desta noite é o Leonardo Canto. Ele é não de Patos de Minas, como alguns o querem, e trabalha e reside atualmente em Patos de Minas. Ele é pedagogo, trabalha na gerência do Colégio Polos, esse colégio, a diretoria é toda espírita, e desenvolve um trabalho muito bom a nível de educação.
Além disso, ele é palestrante e trabalha também no Departamento de Assistência Social da Casa da Sopa Tia Eusápia. E hoje ele vai abordar o tema Espiritismo e a Reforma Íntima. Então, nós vamos passar a palavra para o Leonardo. Boa noite a todos. Com muita satisfação a gente estar aqui, podendo dar a nossa contribuição. É verdade que de nós mesmos temos muito pouco, senão a transmitir o que os livros estão nos dizendo. E que a gente possa pensar que nem Pedro, São Pedro, onde ele nos diz que não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso dou. Nós vamos comentar algumas transparências que nós trouxemos para que a gente possa deixar bem marcado esse tema. O Vanderlei, ele na segunda-feira, ele deu uma contribuição, né, Gilmar? Já falando um pouquinho do tema. Nítido aí atrás, dá pra... Vocês fazem uma forcinha, dá pra enxergar, né? O que é reforma íntima? A visão do Espiritismo, a visão que os benfeitores têm nos trazido. Nós colocamos 3 aspectos para que a gente possa avaliar: transformação dos valores, a renovação mental e a reavaliação da forma de vida. Na realidade, essa transformação dos valores e a nossa renovação mental, ela vem baseada naquilo que nós estamos sempre buscando fazer na nossa vida: acertar. Espíritos como somos, a potencialidade divina que nós temos. É verdade que nós temos estado desconectados com a grande essência com que Deus nos fez. Sejamos deuses. E, naturalmente, essa experimentação dos nossos caminhos, as diversas reencarnações que nós temos, nos faz ver hoje que vale a pena nós estarmos meditando, avaliando o que são conceitos da nossa vida. Muitos dos quais eu tenho elegido para mim, e que na realidade não eu os quero dentro de mim. Foram coisas, foram valores, foram pensamentos que nos foram impostos pelo caminho que a sociedade nos dá, muitas vezes até pelos nossos próprios pais, os nossos familiares, e nós às vezes os aceitamos como reais. E é buscando a gente poder fazer isso que nós vamos procurar trabalhar. Vocês não se preocupem não, que são só 35 transparências. Até lá para 11, 11h15 a gente já terminou, certo? O Gilmar pediu 1 hora, mas não tem jeito. Na prece, nós ouvimos a nossa companheira Maria Célia dizendo a nossa forma intelectiva, nosso buscar intelectual possa ser avaliado. E nós colocamos assim, que a renovação mental, ela tem 2 buscas, que é a parte intelectual e a afetiva. Na parte intelectual, nós temos a assimilação de conhecimentos através do estudo. Só que a nossa dicotomia, a nossa grande diferença, ou melhor dizendo, como o benfeitor Emmanuel nos diz,
que a nossa grande indiferença é a nossa dúvida entre ser e ser. Nós sabemos que nós temos muita coisa em nós, mas duvidamos disso. Agora, entre fazer e somente falar, porque falar nós estamos debaixo do nosso conhecimento intelectual. É fácil falar. Agora, a nossa renovação mental na base afetiva, qual que é? É justamente o desenvolvimento dos sentimentos e plantação de simpatia mediante o serviço ao próximo. É fácil nós adquirirmos todas as páginas, né, os conceitos de tantas páginas que a própria doutrina, através da codificação, as obras subsidiárias nos colocam. Mas o que fazer com isso? Esse é o nosso grande temor. Porque quando se diz assim, eu vou mudar, com certeza esse é o primeiro passo. E naturalmente, nós, na base dessa renovação intelectual e afetiva, a nossa tomada de decisões para que a gente veja através do nosso senso, as nossas emoções e os nossos sentimentos. O que eu tenho recebido me serve, me é bom? Qual é o meu senso moral que eu tenho buscado para que a gente possa realmente nos individualizar, que eu seja um, mas na grande coletividade? A mensagem que eu preciso passar para o mundo é uma mensagem de paz, de otimismo, mas essa imposição dos valores externos, aquilo que é exógenos, nos impõe também muitas não-verdades e que nós aceitamos. Se é verdade que, para que a gente possa amadurecer, nós teremos que estar determinados às escolhas. E é só para a nossa renovação mental é que a gente vai entender isso. Depois de tanto aprender, aí nós vamos servir ao próximo. Porque de nada não nos vai adiantar retornarmos ao mundo espiritual, à nossa casa, e estarmos do lado de lá pouco pesados, com aquela sacola vazia. Então, se nós conseguirmos entender tudo isso, nós poderíamos pensar assim, mas eu tenho feito tanto, tenho buscado tanto, e naturalmente a gente pergunta assim: quem necessita modificar-se? Eu? Você? Se a gente soltar o microfone aí na plateia, aí, ou junto aos amigos, nós iremos perguntar assim, mas eu sei que eu tenho que modificar alguma coisa, mas o que modificar? Será que eu sou uma pessoa que realmente precisa renovar pensamentos? Ou que já me é constituído como forma de pensar é verdadeiro? E Dr. Carlos Toledo Rizzini, naquele livro Evolução para o Terceiro Milênio, ele coloca algumas observações interessantes aqui. Ele coloca assim: eu espero que o que a gente vai mostrar aqui, a gente não tenha ninguém na plateia assim. Aí fica mais fácil da gente falar, né? Porque se tiver algum que pareça com o que vai aparecer aqui, né? De imediato, todo aquele que se sinta infeliz. Será que tem, hein? Pensando gente assim, nossa, estou tão infeliz na minha vida. Será que eu preciso mudar porque eu estou infeliz? Aquele que se julgue pouco estimado e rejeitado. Vocês querem mais um pouquinho? Não trabalhe bem. Ou então aquele que se afaste dos outros. São aspectos que nos ajudam. Essa questão de não trabalhar bem é muito real para nós. Será o que eu faço, a minha profissão, o que eu tenho realizado na vida, no nível de trabalho, é realmente aquilo que eu quero? Será que a minha busca é essa? Se afaste dos outros. Nós quase não temos visto isso, né? Se irrite ou deprima com frequência. Também não deve ter muitos, né? Dona Alcione, no domingo aqui, falando um pouco da sua prática profissional, ela mostrou pra gente. E
quanto as pessoas estão deslocadas do seu senso de personalidade e naturalmente não sabem o caminho. Por quê? Acha que se irritar ou deprimir com frequência é porque está na moda. Todo mundo está acontecendo, o mundo está fazendo isso conosco. Pense em prazeres excessivos, ou então aquele que só trabalha por dinheiro ou por projeção social. Esse companheiro, esse amigo, ele precisa reavaliar, ele precisa renovar, ele precisa reavaliar a sua forma de vida, a sua renovação mental. Porque as pessoas que estão buscando trabalhar só por dinheiro, por projeção social, talvez consiga isso. É grande êxito profissional na vida assim, buscando o trabalho pelo dinheiro. Mas nós lembramos que a definição de trabalho no Livro dos Espíritos é tudo aquilo que é útil. Então, a gente pense primeiro em si mesmo. Mais um pouquinho. Pense primeiro em si mesmo. Ou então aquele que precisa falar ou discutir horas seguidas. Quantos companheiros que procuram defender a sua opinião a qualquer custo? Não suporte ser criticado ou contestado. Se considere superior ou inferior aos outros. E isso é perguntando ainda, né? Quem é que realmente precisa se modificar? Quem tenha algum desses comportamentos, queira mandar sempre. A nossa autoridade é coisa assim incrível, né? Seja dentro do lar, no trabalho. Então nós expressamos isso sempre. E é bom que a gente pense que o outro também tem lá os seus direitos, tem as suas limitações. Tema ser subordinado. Não tolere ficar só. Existem pessoas que padecem desse medo, da solidão. Padeça de fobias e inibições. E uma coisa que nós temos visto com muita extravagância no nosso meio é utilizar o próximo como objeto de vantagem. Se nós precisamos estar nesse processo, desse compromisso de autorreavaliação, é importante nós aprendermos a dizer para nós, dentro dos dizeres de Jesus, entre o sim e o não, seja o vosso falar sim, sim, não, não, para que a gente estabeleça para nós aquilo que as pessoas esperam de nós. Qual é a minha contribuição para o universo? Identificar as características dessa natureza, quando nós nos vemos assim, mas eu não vou pensar nisso não, porque isso não faz parte de mim. Eu não tenho esse compromisso de estar avaliando esses pequenos itens que estão aí. Se nós enumerarmos uma opinião de cada um de nós aqui, eu preciso modificar nisso e naquilo, nós teremos assim uma grande soma desses valores que precisam. Existe uma metáfora que é a história do avestruz, que é aquele ser que, um dos maiores aves que nós temos, mas que, confrontada ao perigo, ou à sua análise, ou onde ela se sinta intimidada, amedrontada, o que ela faz? Ela procura esconder a cabeça no primeiro buraco que acha. E assim somos nós temos agido na nossa vida, quando a gente precisa realmente passar por essa análise aí. Será que eu me irrito com frequência? Isso eu posso falar de mim. Me irrito com frequência. Será que eu sou pouco estimado? Porque querer do outro a estima que eu espero de mim é onde eu também me valorizo. Mas o avestruz, ele faz isso. Com medo de avaliar a vida e de enfrentar o perigo, ele se esconde. Então, se nós pensarmos que o não ver aquilo que precisa ser visto resulta também em não fazer, em não acontecer, não será a realidade. Porque o progresso, ele será como o quê? Chega no momento que ele vem de roldão, ele nos pega.
Deus concede a nós o tempo livre para o nosso progresso a certo ponto. Existem muitas sequências e consequências dos nossos atos. Eu não posso ficar mais por aí paradão, não. Então, o máximo não que a gente não chega na 30ª, né? Muitas pessoas pensam assim, como eu disse assim, Zé Amaral até que, acho que ele não está aqui, mas ele gosta de brincar assim, que tem palestra que são tão boas que todo mundo sai com febre dela, né? Sai assim, febril, vou fazer. Mas, olha o pensamento, né? A contribuição de Emmanuel para essas nossas análises aqui. Ele diz assim: renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo. Qualidades que o homem não consegue alcançar sem o trabalho e sacrifício do coração. Esta é uma mensagem que está no livro Pão Nosso, capítulo 15. Olha, renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Só consegue com muito esforço e sacrifício. E nós vamos lembrar que o trabalho e sacrifício está intimamente ligado à responsabilidade. E esta palavra significa a habilidade de dar respostas para mim, para a vida. E quantas pessoas que pensam assim: eu não tenho nada a ver com a vida, eu não sou obrigado a responder à vida, eu vivo a minha vida do jeito que eu quero. Então, essa responsabilidade, ela está intimamente ligada ao quê? Ao aumento espiritual do ser. Se eu tenho como dar a minha contribuição para o universo, eu preciso estar consciente de que a minha contribuição está no nível do meu amadurecimento. Jesus é o grande exemplo de modelo e perfeição. Nós entendemos que o que ele fez é a sua responsabilidade para com Deus, no sentido de ter nos colocado, enquanto mandamento de uma lei mosaica, que era olho por olho, dente por dente, uma lei ferrenha, ele contribuiu dizendo assim: eu, porém, vos digo. Ele criou uma nova fase mental para o universo, para as criaturas que estariam entendendo que modificar é importante. Nós lembramos que essa questão do amadurecimento, ela passa muito pela fase daquele conto lá do Evangelho, onde a mulher é pega em adultério e ela seria apedrejada, como mandava a lei. E Jesus, então, dizendo a eles, quase nada, se não escrevendo, nós imaginamos que ali os valores do mundo, os valores do pensamento de cada coração naquele momento, e diz lá, dos mais velhos aos mais novos, foram todos saindo um a um. Jesus poderia condenar se ele quisesse, pela habilidade de dar respostas à vida. Então Jesus pergunta: cadê aqueles que te acusavam? Foram todos embora, Senhor. Então eu também não te condeno. Porque essa fase nossa de entender que se eu não renovo os meus pensamentos, o julgamento para com a vida alheia, ela vai continuar passando debaixo do meu crivo, da minha razão, e que pode ser não muito amadurecida. E diz-nos Paulo, numa carta aos Romanos, que aquele que julga debaixo da lei tem que conhecer da lei. E é por isso que, se eu quiser sair daqui dizendo eu procurarei modificar, olha, ser responsável implica ter a determinação para responder pelas consequências das atitudes tomadas. Ser responsável é assumir as experiências pessoais para atingir uma real compreensão dos acertos e desenganos. E ser responsável é decidir por si mesmo para onde ir e descobrir a razão do próprio querer.
se eu não estou amadurecido, eu não vou enxergar as consequências dos meus atos. E aqui, na proposta do tema da noite, é para que a gente fale sobre vícios. E, naturalmente, falar sobre os vícios, nós temos que entender quem é o viciado. Porque falar que fumar ou beber, né, os outros vícios morais que nós entendemos todos que desapontam o ser quando ele enxerga no seu amadurecimento que o que ele fazia era um desengano, e por isso que está aqui que a responsabilidade é a minha atitude mental em acertar e compreender se eu me enganar. O erro, na realidade, ele é o aprendizado maior. Então, se eu entendo quem é o viciado, olha, disse assim, conforme o amadurecimento que nós estamos estudando, pode levar ao raciocínio de que os vícios físicos e morais aparecem constantemente onde há uma inadaptação para a vida social. O ser inadaptado para isso, ele não vai entender aonde que ele está buscando, porque vê uma propaganda que o beber e o fumar e as festas, etc., implicam a ele aquele comportamento também, para a sua felicidade. Ele caminha por aquilo e assim, etc. Olha, o viciado, como diz, ele é um conservador, pois não quer correr o risco de se lançar à vida, tornando-se desse modo um comodista por medo do mundo que, segundo ele, o ameaça. E se ele se torna dependente, porque todo viciado é dependente, ou de pessoas, porque é carente, ou das substâncias químicas, porque é carente também. Se ele não se lançar à vida para entender que o que ele faz hoje, a nível de vício físico, beber, fumar, etc., ele vai responder no seu quinhão afetivo aonde que ele caminhou. Na destruição do próprio corpo, na destruição das suas energias, que o deveriam manter. Fiquei assustado agora recente, não sei se os amigos viram, uma reportagem de um fumante na revista, se não me engano, Veja ou Isto É, e em 3 semanas o que o câncer fez com ele. Ele pediu que a foto em saúde e em doença fosse publicada. E ele fumou até, se não me engano, 3 semanas, uma semana ou 30 dias antes de morrer. Então, a vida me oferece um confronto imediato para que eu analise tudo. Tudo vem ao meu bem-querer. Mas se eu não estou amadurecido para ver, para enxergar, Jesus nos lembra o seguinte: vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. De que me adianta acender um candeeiro e colocar debaixo da cama? Toda a luz acesa é para ser colocada no pau do velador, para que todos aqueles que entrem vejam a luz. Então eu sou essa luz. Se eu abafo isso, qual é a minha resposta? Porque é muito fácil nós imaginarmos que nós estamos aqui como seres desta reencarnação e que meu compromisso aqui termina. Por mais reencarnacionista que eu seja, de falar, eu preciso acreditar plenamente nisso. Ou não? Então, quando Emmanuel diz que renovar os pensamentos não é tão fácil, por causa disso, nos cria uma luta íntima muito séria, muito grande. Quantas pessoas gostariam de não fumar, mas fumam? Quantas pessoas gostariam de não comer muito, mas comem? Quantas pessoas não gostariam de gastar tanto dinheiro excessivamente em comprar uma bijuteria, uma roupa nova, e assim sucessivamente? É porque essa pessoa não está amadurecida para se lançar à própria vida. Os vícios ou hábitos destrutivos são, em síntese, métodos defensivos que as pessoas assumiram nesta existência ou mesmo trazem de outras reencarnações, como forma inadequada de promover segurança e proteção. Pergunte a si mesmo. São as perguntas que poderíamos estar fazendo assim. Como é a nossa personalidade? Como eram as crenças dos adultos com os quais convivemos na infância? Que tipo de atos permitidos ou proibidos entraram nesse processo de amadurecimento meu? Quais as linhas de condutas que nos foram fechadas
ou quais os modelos de vida que priorizamos em nossa organização mental. Então, é o que nós estávamos falando agora sobre aquilo que as pessoas imaginam. Quantos dos companheiros que chegam na segunda-feira no trabalho pensando na sexta-feira, porque sexta-feira é dia de festa. E aí a pessoa pensa assim, não preciso renovar esse processo mental meu não, porque eu não gosto do trabalho mesmo. Eu trabalho por dinheiro, o meu vem no final do mês. Mas é a questão da sua utilidade íntima. E isso eu espero que eu esteja contribuindo na análise de vocês, para que vocês possam somar um pouquinho, porque é essa a nossa fase reencarnacionista. É de devolver ao universo todos os planos que nós criamos para nós mesmos. É essa a resposta que se espera que seja diferente. Do espírita? Não. Mas aquele que se espera do verdadeiro cristão. O Gilmar me colocou uma pergunta lá no programa da noite, que era a possibilidade de reformar o caráter. Quem quer dar uma opinião aí? Quem acha que é possível reformar o caráter? Levante a mão. Parabéns, ninguém levantou a mão. Não precisamos nem passar essa lâmina aqui. Vamos perguntar de novo. Quem acha que nos caminhos da transformação moral é possível reformar o caráter? Vocês leram isso aí no programa, não leram? Acredito que a casa deva estar cheia hoje até por isso, né? Eu vou lá, porque às vezes de repente a gente aprende a reformar o caráter, né, Gilmar? Quem acha que é possível reformar o caráter? Olha, tem muita gente em dúvida aí, hein? Esse negócio é perigoso, viu, seu Roberto? O seu Roberto ali num cantinho ali. Só quer ver pro senhor? Vem aqui pro senhor ver. Levante a mão, gente. Com vontade, assim, ó. Tem muita gente em dúvida mesmo, viu? Bom, eu vou ajudar vocês, quer ver? É possível reformar o caráter? Olha aqui que coisa fantástica, né? São Paulo lá, dando a sua contribuição. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento, para que experimentai qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse fulano aí, ele deve ter matado assim uma meia dúzia de cristãos. São 6, né, Vicente? E veja, a hibernação dele no deserto durante 3 anos, a sua fase de esquecimento da vida que ele vivia, foi por causa disso daí. Ele falou assim, peraí, eu não posso conformar com o que eu penso, não. O chefe existe mesmo. Porque fulano, ele me cegou com a sua luz de entendimento. E esse mundo que está ali, de M minúsculo, que mundo que é esse, gente? Hein? Mundo íntimo. E não vos conformeis com este mundo, olha lá, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É por isso que a minha renovação mental tem que passar na base do intelecto e da afetividade. E veja a afetividade na questão da moral. E tem um monte de gente aí que vai pensar assim como eu já pensei, muitos pensam, não, esse negócio não é para mim não, é muito difícil. Mas se não pensar hoje, o não ver hoje não me obriga amanhã a não ver. Porque a reencarnação está às nossas portas. E como disse o Vanderlei aqui, ou Dona Alcione no domingo, não sei, que Deus nos reserve a grande possibilidade de reencarnar num lar espírita, para que eu continue na minha renovação mental. Olha, nós somos espíritos que estamos vinculados, não é 1, 2, 3, centenas ou milhares de anos atrás, não. Na realidade, nós não nos conhecemos muito bem. E renovar o nosso sentimento, olha, renovação do vosso entendimento. Eu não preciso saber o que o outro pensa sobre mim para que eu renove. E é a nossa grande dúvida. Nossa, mas se eu mudar assim, fulano vai ficar pensando o que de mim? E dentro de um lar onde um é espírita e os outros não são,
Eu não posso ser tão assim, né, dado. Porque o pessoal vai pensar o que é de mim. Eu sou fanático porque entrei no meio espírita. Esqueça o título de espírita, ou católico, ou budista, ou do candomblé, ou do protestante. Pense no cristianismo, pense na mensagem do Cristo. Nós vamos liberar de um monte de processo negativo na nossa mente. Quem esteve aqui com o Vanderlei, ele mostrou aqui o projeto o processo da casa mental. Se eu renovo um sentimento meu, amanhã, na próxima reencarnação, eu não tenho que conviver com isso mais. Não, mas eu não dou conta disso agora. Então tenha a consciência que terá que dar conta. É o que Jesus nos propõe. Dá conta da tua administração. E nós vamos ter que dar conta mesmo da nossa administração. Entendi. Está mandando eu beber água. Existe uma fala que nós procuramos aqui no livro Os Bastidores da Obsessão, que é um atendimento de um benfeitor junto a Saturnino. E assim, nós achamos muito interessante, porque a pessoa pensa assim, mas como é que eu vou renovar aqui? Não tem jeito, com tanta coisa, com tanta peia que me é colocada. E ele disse assim, que era um esclarecimento que esse mentor estava dando a Saturnino. Deus esclareceu o mentor, somente um há. A religião tradicional se equivoca quando assim o diz. Jesus é o Filho de Deus, missão viva de amor que todos podemos atingir pelas oportunidades que nos ensejou descobrir. Oportunidades estas que agora lhe chegam, concitando-o a se tornar um Deus, manifestação de Deus, que está em tudo e em todos, esperando desabrochar através da nossa inclinação para a verdade. Mas eu vivo no inferno, repetiu amargo. Como poderia alcançar Deus se tudo em mim são desejos de vingança para aplacar o ódio que me estiola a própria razão? O inferno é resultante do seu estado de rebeldia. Na sua recusa ao amor, você se condena ao desespero sem remissão, enquanto dure o combustível da revolta que você coloca na fornalha do ódio. Isso está na página 75. O livro é Os Bastidores da Obsessão, do Divaldo. Então nós vemos que essa renovação mental nossa é em torno de tudo e de todos, para que eu sinta que esse Deus, onde Jesus nos concita a nossa divindade, que esse foi o grande clique de Jesus. Ele resgatou para todos nós o conceito de divindade, o conceito de Deus em nós. São João diz assim: aquele que diz amar a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Então eu não posso nunca dizer a Deus se eu tenho ódio de alguém. E esse ódio não precisa ser aquele ódio grandão, né? Másculo, aquele Sylvester Stallone, não. Pode ser uma formiguinha. Porque é a substância do ódio que nós carregamos em nós e que nos aplaca, como esse Saturnino estava lá com seu inferno mental no mundo dos espíritos, retornando, né, da pregressa reencarnação, entendendo que Deus não era aquilo que ele esperava. Era um ser que ia julgá-lo na sua consciência, ia apontar para ele o dedo, né, do que ele havia feito. Vamos lá. Ninguém dormindo não, né? Hein? Tá bom. Espero que não, né? Nós procuramos trazer assim algumas colaborações do Evangelho. Isso o Simão falou assim: já que eu não vou lá, Simão Pedro um companheiro que deveria ter estado, né? Já que eu não vou lá, você leva o Evangelho para eles. Falei, tudo bem, Simão, então eu vou dar a colaboração. Nós procuramos estudar as cartas de Paulo com essas todas terapias que estão aí tão novas no mercado,
e muitos autores vendendo muitos livros de autoajuda, se a gente lesse esse negocinho que se chama Evangelho, lá, a Boa Nova, nós estaríamos entendendo muito disso que é falado agora. Olha, essa daqui, para quem acredita que renovar pensamentos, né? Renovar o caráter não é possível, São Paulo também vivia essa luta íntima. Olha aqui, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Isso não é atual em nós hoje? Não é? É a grande dúvida das pessoas. Poxa, eu não queria ser assim, mas não tem jeito, doutor. Como é que eu faço? São Paulo já escrevia esse negócio lá. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Ele definiu o que, gente? Que no corpo não adianta nós tomarmos remédio para isso ou para aquilo que vá tampar o sol com a peneira, como diz o ditado. O grande quinhão da nossa descoberta é reconhecer que a nossa espiritualidade, o eu superior, o espírito que eu sou, é que deve definir isso. Olha, o bem que eu quero eu não dou conta não, mas o mal eu estou fazendo. E é ter consciência disso, porque na hora que se tem consciência disso, muda o padrão mental. Se nós pensarmos que eu não dou conta, vejamos nós que a contribuição desse cristão nos valeu muito. Se valeu para um povo gentio daquela época, um povo pagão, imaginemos para nós, se nós resgatarmos isso. São Luís tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele diz assim: que todos os vossos males advêm da indisposição voluntária de não ler as mensagens evangélicas. Então, se nós somos cristãos, deveremos entender do cristianismo, a gente precisa buscar essa base de novo. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi elaborado não para discutir se Jesus fez ou não milagre, mas que está lá no princípio, para acerca das questões morais com que nós podemos então avaliar, em confronto com muitas religiões que estão por aí. Se nós pudermos avaliar isso, eu queria perguntar assim: onde que está escrita a lei de Deus? Você, como é que você chama? Eu, meu Deus, eu aqui. Você. Onde está escrita a lei de Deus? No Evangelho. Muito bem. E você? Você aqui, ó. Onde está escrita a lei de Deus? Quem acha que é no Evangelho, levanta a mão. Onde está escrita a lei de Deus? Hã? Viu? Como é que é mais fácil que comprar um evangelho? Não custa nada. A lei de Deus, como diz os benfeitores, está escrito na nossa consciência. Olha aqui que o São Paulo falou de novo. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. É muito prático, num ato que eu faço, alguém chegar e me condenar, ou me absolver. Muito fácil. E o nosso passado aí, até pouco tempo atrás, aonde a gente estava, de um lado alguém que poderia nos absolver ou condenar, e do lado de cá eu falando quem eu era e o que eu tinha feito, isso nos implicou muito numa concepção de vida assim: não, eu posso errar e faço de novo, porque eu serei absolvido. E ali ele é muito claro:
onde ele nos diz assim: os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações. O que o coração representa para nós hoje? Afetividade, sentimento, o que mais? Amor. Então olha, se isso está escrito no meu coração, eu vou testificar de quê? Da minha consciência e meus pensamentos. É por isso que não adianta dizer que eu amo a Deus se eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, porque não vai ser a consciência minha que me deixará caminhar tranquilamente, no sentido que falar assim: fulano não gosta de mim, mas então resolve esse problema antes de desencarnar. Mas eu já procurei, ele não me perdoa. Aí mudou a questão, porque o que o Evangelho nos diz é o seguinte: buscai a pessoa para a reconciliação. E esse é o nosso grande temor, achar que o outro não irá me absolver, não irá me perdoar. Mas eu, na minha consciência, no meu pensamento, está tudo bem? Porque reforma íntima é esse negócio daí. Eu estar tranquilo, pleno e sereno. O que eu faço, eu sou responsável. Então, se eu testifico junto à minha consciência e os meus pensamentos, quem acusará ou absolverá? Sou só eu. Vamos lá, que está faltando alguma coisa ainda, né? E as pessoas dizem assim: mas o que eu tenho que fazer então para mudar esse sentimento aí? Aí o chefe lá falou o seguinte, quer ver? Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Caracteres da Perfeição. Não é fácil não, mas segura aí. Se vocês não leram esse negócio ainda, vocês vão aprender hoje. Eu estou aprendendo a muitas custas, né, Vicente? Vicente também atrás, né? Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Aí tem aquela brincadeira: é ruim, hein? É ruim. Amar inimigo, hein? É ser muito bonzinho, né? Nós pensamos assim: mas fulano não gosta de mim, o que eu vou fazer lá? E às vezes esse fulano é um filho, é um pai, é a esposa. Amai os vossos inimigos. Olha, essa aqui é a grande questão, né? Eu, porém, vos digo. Jesus, a lei Moisés dizia o seguinte: olha, não tem nada a ver com o outro, é olho por olho, dente por olho. Olho por olho, dente por dente. Vale até a troca de um pelo outro, né? Tão ruim que é. Agora, amai os vossos inimigos, bendizer os que vos maldizem. Olha, gente, é duro quando chega na nossa forma de avaliar a vida que alguém estava falando mal da gente. É difícil você ter que pedir a Deus assim: Senhor, me ajude a lembrar que Ele é teu filho também, para que eu não o odeie, que eu não faça nada contra Ele. Muito difícil, gente, mas não é impossível. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. A oração é o grande caminho para que a gente possa estar renovando a base do nosso intelecto, porque é na oração que a gente busca as forças de Deus. A gente vai procurar entender o que é a mensagem de Jesus. Se você pega essa frase aqui, esse versículo, né? Sede vós, pois, perfeitos como é perfeito o vosso Pai. Jesus estava falando desse vosso Pai aí como? Com certeza, não era o entendimento que Jesus tinha de Deus e o nosso. Não é? Porque quando eu falo do nosso entendimento em relação a Deus, é uma coisa. Estamos muito distanciados do que é entender Deus. Agora Jesus falou assim: do vosso Pai. Ou seja, cada um vai ser perfeito
a grande possibilidade do seu o quê? Seu esforço. Nós não seremos a ser os Deus com letra maiúscula. Mas a questão da nossa divindade, ela é muito séria. Nós estamos aqui na Terra tão assim, à vontade, como diz Emmanuel, não pense que a tua reencarnação é um piquenique. Não pense. E tem tanta gente que está no oba-oba, né? É festa o ano inteiro. Não que a festa seja mal em si, mas a reencarnação de muitos de nós, a minha, possivelmente a de muitos aqui, a gente não deve pensar que é só isso, não. Nós temos que reavaliar. Essa reconexão com Deus, ela é fundamental. Os caminhos da transformação moral ligados aos valores do amor. Aceitação total do que e como se é, sem limites. Se eu quiser me aceitar daqui para baixo, está faltando alguma coisa. E olha que esse aceitar-se plenamente é olhar-se no espelho e ver, falar assim, é você que está aí com esse corpo mesmo. Mas o mais importante de tudo é o que você pensa aí dentro desse corpo. Porque muitas das pessoas não se aceitam como são. E não vão resolver o problema por essa não aceitação. Vão postergar, vão deixar por amanhã. E usam ainda desse álibi, né? Eu sou imperfeito mesmo. Olha, gente, isso é um grande engano, é um engodo tremendo. Porque Deus não nos criou imperfeitos, não. Ele nos deu a perfectibilidade. Ele nos deixou pronto para entender o que é dele, do que é ser integralmente um filho de Deus. Não, amanhã resolvo isso. O amor é a integração do pensamento com cada célula de nosso corpo, através da vontade bem direcionada. Crer uma célula que está, e eu sou essa célula, que essa célula participa comigo. Olha, o bem-estar que projeta no meu corpo, quando eu me aceito plenamente através do amor, isso vai ser uma coisa fantástica. A vivência gera o bem-estar no presente e modifica o passado e instala um futuro feliz. Não, meu passado é tenebroso, não dá para resolver isso, então eu vou deixar assim. Mas é através do amor, onde se diz lá, né, que o amor cobre a multidão de pecados. Está vendo? Nós temos tantas coisas já dentro da gente, a gente já começa a repetir assim, porque já conhece. Distanciado, a aparência conduz à angústia, que favorece as doenças. Então, a repercussão de uma célula não bem amada, daquilo que eu sou, a integridade do meu ser, vai me conduzir a esse processo de doença. E é por isso que Paulo falava lá, na minha carne não existe bem nenhum. Então, se eu modificar a minha forma de pensar, porque quando as doenças são impostas como a necessidade da reencarnação de um ser, é uma coisa. Mas quantas das doenças nós podemos enumerar que nós buscamos com as nossas próprias mãos? E não tem nada a ver na vida passada. Não há nada que me comprometa do passado. Mas, olha, distanciado, a aparência conduz à angústia. E esse é um mal que a Terra está padecendo dele. A angústia de não saber o que fazer. Não saber como amar. Se nós fôssemos um pouco mais corajosos, nós andaríamos com um papelzinho no bolso, um lápis, e nós escreveríamos nesse pedaço de papel cada momento, bom e ruim, em si mesmo, que acontece no meu dia. Do outro lado,
nós estaríamos escrevendo os pedidos que nós fazemos a Deus. E nós veríamos, na conjugação dos 3 espaços, que o que eu peço a Deus, estou querendo guardar assim, se resolva, que venha ao meu favor rapidamente. Escreva nesse papel e ponha data e hora, e você verá que o seu pedido será realizado. Mas que pode ser daqui um dia, 1 minuto, mas daqui 100 anos. Porque muitas das coisas que acontecem conosco hoje foram os nossos pedidos de reencarnações anteriores. Onde eu pedi lá assim: Senhor, me ajude a reencontrar esse ser que eu não amo hoje, para que eu viva bem com ele. Aí chega aqui, reencontro e fala assim: onde é que eu fui arrumar esse traste? Meu Deus, o problema que eu trouxe para a minha vida não tinha nada a ver com isso. Mas eu queria anteriormente resolver esse problema. E se eu amá-lo, olha, cada vez mais ele pode se achegar a mim. E é uma grande... O Gilmar, acho que eu vou cumprir o relógio. Né? O Gilmar falou assim: não, passa de 1 hora, então. Ah, gente. Verdade, agora é 23, agora é 21, né? Eu acho que essa é a grande questão nossa, na questão do amor, é nós entendermos o que é verdade. Pilatos está esperando a resposta de Jesus até hoje, né? Não acha? A verdade vivificada fortalece para que se alcance o sentimento divino. Vejam qual é a grande diferença num diálogo entre eu e um outro ser. Eu que tenho a consciência, estou falando de mim não, agora não, estou dando um exemplo, tá? Eu que tenho a consciência, eu diria a uma outra pessoa assim: eu sou Deus e sei disso, e você não. Essa é a diferença das nossas verdades. Por quê, meus amigos? Porque quando eu aceito o que eu sou, do jeitinho que eu sou, que é a minha construção mental desta reencarnação e de outras, eu vou virar para o outro e falar assim: peraí, dentro do que eu alcanço, eu sou Deus. E você não. A diferença das nossas verdades é que nos separam. E Jesus confirmou isso: vós sois deuses e podeis fazer muito mais que eu faço. Olha aqui, a não vivência da verdade conduz ao sofrimento pela impermanência dos valores adquiridos. Tudo que eu faço e você faz é verdadeiro e correto. A crença contrária não permite o aprendizado. Nós estamos falando há 1 hora. Nossa contribuição aqui, vocês ouvindo, eu falando. Olha, a não vivência da verdade conduz ao sofrimento pela impermanência dos valores adquiridos. Se eu não sair daqui realmente com o desejo de me estudar, da gente se estudar, peraí, eu ia começar a sofrer de novo. Peraí, eu fui lá naquela palestra, participei durante 1 semana, muitos amigos aqui, possivelmente seja a primeira vez que esteja, mas vamos alcançar um grande sentimento nosso. Essa não permanência naquilo que eu adquiri é que me causa o sofrimento, e que eu mesmo estou plenamente consciente disso. É como se a gente desse uma viradinha assim, a gente muda de personalidade. Muitas pessoas agem assim, mas não vale a pena. E eles sabem disso. Quem o faz sabe que não vale a pena. As pessoas dizem assim: mas o que você fez foi errado. O erro necessariamente no pensamento, como ele foi feito, como ele foi construído, ele não existe. Se eu tenho intimamente que aquilo que eu fiz de errado é um aprendizado. Porque se eu não pensar assim, meus amigos, como é que eu vou aproveitar o que eu vivi? Pena. Jesus diz assim: sofreis, mas sofreis em vão, porque não sabeis sofrer.
Então, eu tenho que ter entendimento até pelo meu sofrimento. Uma doença na família ou comigo, a perda de um ente querido, a perda do emprego, tudo isso, porque quando o ser perde alguma coisa, é que ele vai avaliar assim, puxa vida, eu tinha e perdi. Mas na realidade não houve uma perda. Houve uma contribuição, uma transformação daquilo que avaliava. Quantas pessoas mudam de profissão e porque está na terceira ou na quarta profissão, fala assim, aquela profissão que eu exercia era a melhor. Eu era mais feliz nela. Ou aquele esposo que eu tinha 3, 4 atrás, né? Não, vamos mudar só um, né? O outro fulano era melhor. Ou aquele amigo meu, mas é o sentimento de perda que nos leva a avaliar. E por que a gente não pensa antes de perder? É porque o bem que eu quero, esse eu não estou dando conta de fazer. Existe, sinceramente, no sentimento geral, para mim, se nós todos conseguirmos entender isso daí, nós estaremos assim, perfeitos. Sinceramente. Porque esse é a nossa parcela de vida aqui na Terra. Alcançar a perfeição como Pai. Não é? Se Jesus é modelo, eu posso alcançar. Então, quem sabe um dia aqui, eu e Vicente, uma parceria, estou brincando com o Vicente muito, né? Eu e Vicente uma parceria, dirigindo um mundozinho, né? Pequenininho, tá? Quem sabe? Júpiter? É, Júpiter. Não é? Então, isso é que a gente precisa. Eu vejo assim que o Evangelho está disposto a nosso favor. Porque é o que eu mais preciso, né? Amar os inimigos, bendizer a quem maldiz, fazer bem aos que odeiam e os que maltratam e perseguem. Fico feliz de terem tido aí a paciência de estarem me ouvindo. Tenho certeza que eu contribuí com alguma coisa, porque eu estou sentindo isso, né, de todos. Parabéns à Aliança Municipal Espírita, ao Conselho Regional Espírita, por mais esse ano. A permanência, a perseverança dos nossos valores adquiridos é que nós vamos chegar onde a gente deseja. Muita paz a todos, uma grande felicidade no coração de todos. Muita paz. Somos muito gratos ao Leonardo pelo trabalho maravilhoso e esteja sempre conosco. Esquecendo uma coisinha aqui, Simão Pedro era um companheiro que deveria ter estado aqui no sábado e num trabalho no domingo. Ele infelizmente não pôde comparecer em virtude de um infarto que ele teve. Então ele precisou cancelar muitas das suas atividades que ele estava fazendo por esse motivo. Mas ele disse que assim que ele estiver bem recuperado, ele vem fazer um trabalho aí e dar a paz. Bom? Nós vamos passar à segunda parte, onde será feita a prece de encerramento e o sorteio dos livros. Estou perguntando se o coral vai cantar de novo. Está querendo cantar de novo? Não, o Jorge não quis cantar não. Falou que não. Já teve muita emoção por hoje, né? É a estreia do coral em público, eu acho, né? Uma ótima estreia. Foram muito bem de estreia. A Banca do Livro Espírita está promovendo um desconto nas revistas, que está no preço de R$ 4,90, eles estão vendendo por R$ 1,50. É um grande desconto para quem quer comprar a revista. E 30% de desconto nos livros infantis. Então, vale a pena conferir a promoção. Nós vamos chamar, para fazer o encerramento, a dona Vilma Veloso.
aos nossos irmãos presentes para fecharem os olhos, estabelecermos uma sintonia com o plano espiritual superior e vamos acompanhar esta prece, que é uma das que eu considero mais bonitas do movimento espírita. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai à luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Que assim seja. E na noite de amanhã nós estaremos com o tema O Espiritismo e a Lei. E quem será o orador de amanhã é José Carlos Monteiro Moura. Então, vale a pena conferir. E amanhã também estaremos encerrando nossa 16ª Semana Espírita. Tem alguma gestante na plateia? Eu gostaria de chamá-la para me auxiliar no sorteio. Ele então vai sortear o primeiro livro. Alguém com seu papelzinho nada? Caso seja você. 92. Quem tem 9? Duzentos e 69.
161. Obrigado, né? Boa noite a todos e até amanhã. Tinha 261. Décima sexta Semana Espírita de Divinópolis. Hoje nós estamos entrevistando Leonardo Canto, que é o palestrista da noite. Leonardo Canto é natural de Divinópolis, porém trabalha atualmente e reside em Patos de Minas. E nós vamos entrevistá-lo a respeito de alguns temas importantes, algumas coisas importantes a respeito do tema que ele falou e a respeito do tema central da 16ª Semana Espírita, que é a cultura espírita. Leonardo, nós gostaríamos de saber de você a sua opinião a respeito de como anda a nossa sociedade, a sociedade em crise atual no nosso planeta, e a importância da cultura espírita para essa sociedade. Como a cultura espírita pode ajudar nessa fase crítica de nossa sociedade? Uma visão que nós procuramos ter, pessoalmente, mas de forma genérica, onde todos os cristãos deveriam ter, é relembrar que a nossa sociedade se encontra hoje dessa forma porque está sem amar. A pessoa que não ama, ela estiola os seus sentimentos mais profundos e com naturalidade não vai buscar nunca dar entendimento a isso. E por que a contribuição do Espiritismo para uma sociedade renovada, com essa síntese que é o amor, nós vamos procurar entender que o grande quinhão do Espiritismo é dar a revelação de si àqueles que buscam o seu autoconhecimento. Os benfeitores maiores nos dizem que o nosso aprimoramento moral depende da nossa vontade. Uma vontade firme e bem direcionada nos ajudará sempre a dar entendimento do que é o amor. Aí nós estaremos então fechando esse ciclo da nossa evolução com perfeição, se nós conseguirmos realmente amar e amar com plenitude. Uma outra questão que nós gostaríamos de colocar para o Leonardo, sendo ele espírita há já um bom tempo e também sendo de Divinópolis, gostaríamos de saber a sua visão a respeito do movimento espírita de Divinópolis, especialmente dessa região que você conhece como filho. Qual a sua visão do movimento? Como estamos? A visão do movimento espírita de Divinópolis, ele é dos melhores. A visão espiritual que nós temos do movimento espírita de Divinópolis é que aqui nós temos o apoio de grandes espíritos que têm dado a sua contribuição para essa grande região do Oeste. Divinópolis é foco naquilo que nós entendemos do espiritismo bem estudado, fundamentado nas bases doutrinárias, e o desejo é ainda que não perca este caminho, que Divinópolis permaneça, continue dando a sua contribuição como movimento espírita, mas que principalmente acima do movimento espírita, que todos os espíritas sejam os verdadeiros cristãos para que possam contribuir com essa grande necessidade que a humanidade tem tido, que é o entendimento naquilo que o Espiritismo pode contribuir para as pessoas, a revelação do que é, de onde veio, para onde vai. Essa é a minha visão. E os nossos desejos, reafirmando, é que possa haver sempre progresso. Temos uma outra questão que é a seguinte: a gente sabe que você é pedagogo e trabalha também na gerência do Colégio Olos, e que a diretoria desse colégio é uma diretoria basicamente espírita. Como é trabalhar
nessa atividade com os conhecimentos espíritas e que contribuição se pode dar e quais as dificuldades que se tem a esse respeito dentro de um colégio que busca uma visão de diretoria, pelo menos espírita. Com naturalidade, a visão da doutrina espírita, enquanto fundamentada nos nossos conceitos pessoais, é uma coisa. Para a direção do Colégio Holos, que é um colégio que tem uma visão multidimensional, no sentido de educação, uma educação que procura elaborar educação em valores humanos, ela é fundamentalmente aquilo que nós precisamos entender de educação permanente. A nossa contribuição enquanto espíritas é que tudo aquilo que se elabore dentro da colégio, dentro da nossa escola, sejam os princípios cristãos. Nós não pregamos que a nossa escola é espírita em virtude de que nós queremos ter ali dentro só não os adeptos do espiritismo, mas todas as pessoas das várias classes religiosas. O espiritismo, ele tem a sua contribuição fundamental para a questão da educação dos seres humanos, e é em cima disso, das bases espirituais, das bases holísticas, de toda a compreensão dos segmentos religiosos, das tradições, é que a gente procura elaborar o pensamento do colégio. Mas é uma escola que é desde o infantil até o pré-vestibular e que todas as suas dificuldades naturais, toda a sua forma de viver. É um colégio comum, né, de primeiro e segundo grau, mas que, estando a direção com o pensamento voltado à questão cristã, nós procuramos desenvolver este processo de dar ao aluno a possibilidade de pensar de forma diferente. Para finalizarmos, gostaríamos de pedir ao Leonardo que deixasse uma mensagem para os espíritas, de modo geral, na atual conjuntura das situações, da sociedade, das crises. Uma mensagem para os espíritas, Leonardo. Deixar uma mensagem para os espíritas é simples. É só lembrar Jesus naquilo que ele diz, que um pouco de fermento leveda toda a massa. Se eu sou espírita, só dentro da casa espírita, não estou entendendo o que é ser espírita. E dentro desse processo da fermentação, que aonde nós estejamos, que sejamos espíritas sinceros, que sejamos espíritas convictos de que vale a pena essa nossa reencarnação na grande contribuição da obra do universo. Que cada um se sinta muito feliz. Essa é uma mensagem que eu desejo a todos, espíritas, os verdadeiros cristãos, a todos aqueles que buscam dar entendimento à lei de Deus. Muito obrigado, Leonardo. 16ª Semana Espírita.